Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O Brasil virou laboratório de absurdos. Enquanto o governo Lula desvia o foco com discursos vazios sobre democracia, a Controladoria Geral da União escancara um rombo de 4,3 bilhões na educação. Bilhões de reais que deveriam estar em sala de aula, mas sumiram em convênios obscuros e contratos mal explicados. De outro lado do mundo, os Estados Unidos reagem à escalada arbitrária por aqui. O governo Trump já cogita sanções contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também, depois do pedido de prisão de Bolsonaro, 43 anos, por um crime que ninguém viu acontecer. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também anunciou que vai taxar o Brasil em 100% adicionais. Se o governo brasileiro continuar fazendo o que está fazendo e negociando com a Rússia. O judiciário persegue, o executivo se omite e o povo grita por socorro. O Brasil vive sob o domínio de uma onda militante e de uma máquina pública aparelhada. E quem ousa discordar vira réu. Hoje nós vamos mostrar o que a grande mídia finge que não vê. Por aqui a verdade ainda tem microfone. E a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articulac, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591
4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O governo dos Estados Unidos estuda agora aplicar sanções também contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, após ele pedir a condenação de Jair Bolsonaro até 43 anos de prisão. A reação americana vem após uma escalada autoritária do sistema brasileiro que tem se utilizado de instrumentos jurídicos para perseguir o principal nome da oposição, numa tentativa cada vez mais descarada de eliminar adversários políticos pela via judicial. As sanções cogitadas pela Casa Branca seguem os moldes da Lei Magnitsky, utilizada contra agentes públicos envolvidos em violações de direitos humanos, e também da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a IEPA, que permite aos Estados Unidos reagirem a ações estrangeiras consideradas uma ameaça à liberdade e à segurança internacional. Paulo Gonet passou a ser alvo direto das acusações em Washington, depois de acusar Bolsonaro de liderar uma suposta organização criminosa com intenção de promover um golpe de Estado, além de listar crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio da União. A acusação, no entanto, carece de provas sólidas e se apoia apenas única e exclusivamente em interpretações forçadas dos eventos de 2022. Tudo isso num ambiente contaminado pela militância de toga e por um Ministério Público silenciosamente cúmplice. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, participa ativamente das articulações e já alertou para o risco internacional que o Brasil representa ao violar garantias individuais em nome de uma suposta defesa da democracia. Em fevereiro, o senador americano Shane David Jett enviou uma carta oficial a Gonet pedindo esclarecimentos sobre a atuação da PGR, um claro indício de que o cerco internacional estava se fechando. No Brasil, o STF continua a ignorar as críticas internacionais e ministros garantem que não mudarão sua atuação. Mas até quando? O país caminha para o isolamento diplomático enquanto suas instituições jogam gasolina no incêndio institucional. O que se vê hoje é um sistema judicial aparelhado, onde a Constituição brasileira virou papel decorativo. Não há mais separação entre justiça e ideologia. O mesmo país que silencia diante das ditaduras amigas, como a de Nicolás Maduro e o regime iraniano, transforma Bolsonaro em inimigo público número 1, criminalizando atos políticos, fabricando acusações e atropelando o devido processo legal. O Brasil se tornou laboratório de uma nova forma de ditadura, a do judiciário, que não fecha o Congresso, mas esvazia o voto popular, com decisões de gabinete.
E quando o mundo começa a reagir, o governo responde com mais arrogância, achando que os Estados Unidos vão tolerar esse teatro por muito tempo. Vem aí dias difíceis, não por causa de Bolsonaro, mas por causa de um sistema podre que insiste em destruir o que resta da nossa democracia. E para piorar ainda mais a situação, ou para esclarecer quem ele é realmente, o senador Hamilton Mourão, que foi vice de Bolsonaro, soltou a língua nesta terça-feira contra o presidente Trump. Ele disse que não vai admitir uma interferência do americano em questões internas do Brasil. Veja como ele disse. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar. Mas os brasileiros não conseguem resolver, principalmente os do Congresso, senador. O senador Mourão já foi duramente criticado por suas posições polêmicas contra o governo Bolsonaro e a aproximação dele com o lado esquerdo desta história. Foi apontado pelos parlamentares de direita como sendo um verdadeiro traidor da pátria, um militar melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Integrantes do Congresso levantam suspeitas estranhas, como, por exemplo, todos ligados ao ex-presidente estarem, neste momento, respondendo a algum processo na Justiça. E, curiosamente, o senador Mourão, que foi vice de Bolsonaro, um dos nomes mais próximos ao ex-presidente, sequer foi cogitado durante todo esse processo de golpe, nem como testemunha de defesa, nem como acusação. O nome dele foi simplesmente ignorado nesse processo todo do golpe. Mas por que Hamilton Mourão não foi chamado ou ouvido pela Justiça? Ele poderia ter acrescentado alguma coisa importante ao processo, pois era vice-presidente da República. Se os assessores foram, como por exemplo Felipe Martins, o que dizer do vice-presidente? Mas Mourão nunca foi chamado em momento algum, nem passou perto disso, e agora fala esbravejando contra as atitudes do presidente americano, que tem interesse em ajudar o mundo contra dinastias que cerceiam as liberdades comuns. Realmente, não deu para entender essa do senador Mourão. E mais uma bomba. Saiu agora há pouco. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou que vai também taxar o Brasil em 100% adicionais, caso o governo brasileiro insista em continuar as negociações com o governo russo. Ele disse que vai adicionar acima das de 100% que o governo americano vai sancionar. Como o Brasil tem relações com a Rússia no BRICS, também poderá ser sancionado, somando as duas sanções, a 200%. Vamos ouvir o que Mark Rutte disse agora há pouco. Roda aí. In line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. Agora lascou tudo. Lascou tudo, papai, porque antes o presidente Lula estava dizendo abertamente nas redes de TV que iria incentivar até hoje,
pelo período da manhã, que iria incentivar o empresário brasileiro a procurar outros mercados. Ele estava, obviamente, se referindo à Europa, né, contando com China e Rússia. A China já compra do Brasil. Fazer com que a China aumente mais essa transação comercial com o Brasil para substituir a saída do governo americano é simplesmente impossível. Então o governo brasileiro estava pensando na Europa. Só que aí agora com essa declaração da OTAN, que representa 32 países europeus, acabou qualquer possibilidade de negociação do Brasil com a Itália, com a Inglaterra, Reino Unido, Irlanda, França, Espanha. Acaba com tudo, porque são 32 países europeus ligados, afiliados à OTAN. Então não vai restar absolutamente nada para o Brasil. Será a falência completa. Resultado, o Lula voltou atrás. Acabou de anunciar que não vai retaliar mais o governo americano. Então, que história era aquela de decreto de reciprocidade que foi alardeado pelo ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin? Não funciona mais. Acabou, papai. É aquela história. Se você é pequeno demais, não tente lutar contra aquele que é muito grande perto de você. Se junte a ele, que é melhor. E veja, o presidente Donald Trump também falou hoje, terça-feira, nos Estados Unidos, na Casa Branca, a respeito de Jair Bolsonaro. Veja. But have they found him guilty? No. On Iran. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil, and he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people. And he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing, because Bolsonaro was a respected president. Very respected. Tá aí, ninguém está feliz com o que estão fazendo com Bolsonaro e os caras estão batendo de frente. E agora onde é que vai ser a saída? Se a Europa está fechando lá, se mostrando inteiramente fechada com Donald Trump, basta ele falar, e aí, como é que vai ficar essa situação? Que tudo vai se complicar? Vamos analisar essa situação agora com o nosso analista de geopolítica, Alfredo Bessoff. Alfredo, agora o bicho pegou, hein? Tanto que o presidente Lula sentiu a paulada na cabeça, ficou tonto e recuou. Recuou. Se ele recuou, a justiça brasileira tem que recuar também, porque já demonstraram, ou seja, o mercado internacional demonstrou que não está para brincadeira. Seja bem-vindo, Alfredo. Salve, salve, Paulo. Muito obrigado, nossos espectadores. O que eu quero que as pessoas entendam é que o jogo está sendo jogado, Paulo, em um patamar no qual as pessoas não têm plena noção do que está em jogo. Essa é a verdade, Paulo. O Lula e seus amiguinhos estavam brincando, eles estão brincando com fogo. Olha só, essa escalada contra o autoritarismo no Brasil é uma escalada mundial. O que está em jogo, Paulo e nossos queridos espectadores, é a percepção e a compreensão do que é democracia. O Mark Rutte pela OTAN, cara, você sabe o que isso representa? O Brasil está em um isolamento tão assustador, Paulo. O Brasil está num momento tão delicado e, infelizmente, num momento crucial da nossa história, nós estamos nas mãos de um presidente extremamente desqualificado e incapaz de entender a realidade. Mas não é só ele que está incapaz de entender a realidade. Olhem a verdadeira bizarrice da declaração do senador Mourão.
Meus amigos, nós estamos observando a debacle do sistema em nosso país, nós estamos observando a total destruição de tudo em nosso país, e algumas pessoas, Paulo, se comprazem em aplaudir, algumas pessoas se comprazem em compartilhar algum momento de ufanismo. O Brasil será colocado na rabeira da escala de todas as nações. Nem mesmo os países esquerdistas terão motivação, razão ou coragem de interagir comercialmente, diplomaticamente ou politicamente conosco. Observem como essa escalada está indo. Observem como esse quadro, Paulo, está se movendo. Espera aí, será que essas pessoas não têm a capacidade de lavar os olhos e enxergar a realidade além da dubiedade ideológica que os move? Paulo, nós estamos isolados politicamente até na América Latina. Qual o país latino-americano que saiu em defesa do Brasil? Nem os comparsas do Foro de São Paulo, Paulo. Nós estamos num momento tão alucinante que os comparsas do Foro de São Paulo não seguem, o pessoal do BRICS abandonou o Brasil, a União Europeia, não confunda União Europeia com OTAN, mas hoje quem tem bala, quem tem arma é a OTAN, não é a União Europeia. Ninguém mais está querendo ficar, ninguém mais está querendo se posicionar ao lado do Brasil. O Brasil virou motivo de chacota. Eu vivo fora do Brasil. Não sei até quando, mas eu vivo fora do Brasil. Até porque sou pré-candidato a deputado federal o ano que vem em Brasília. Mas eu quero que as pessoas entendam, Paulo. O Brasil está na rabeira das nações. O Brasil não é mais um ente político. O Brasil não é mais um player diplomático. O Brasil é apenas um ente que vagueia. Um grupo, um país da dimensão do Brasil, um país com o impacto que esse país tem, administrado, conduzido dessa forma, Paulo. E nós termos uma carência de representantes como nós estamos tendo, talvez nós estejamos vivendo o momento mais impactante da história política recente do país, onde o Brasil se transforma apenas e tão somente na sombra daquilo que já foi. E o interessante, Alfredo, é que os brasileiros falam em agora montar uma comissão de parlamentares envolvendo empresários americanos para conversarem com o presidente Trump. Veja que muitos países, tanto europeus quanto asiáticos, tentaram fazer coisas ainda mais fortes e não deram resultado, porque Trump não está em cima do muro, não está vacilando, eu não sei se eu faço ou se eu faço, entendeu? Não está, ele está muito seguro da decisão que tomou. E o curioso é que o brasileiro, as autoridades brasileiras, querem que Trump faça exatamente o que elas desejam. Mas elas não querem que Trump faça o que ele deseja. Não é muito estranho isso? Tem que respeitar. E é o seguinte, as sanções, elas estão apenas começando, 50%, o Brasil não sobrevive e pensava que podia vender para outros mercados. Outros mercados, diga-se de passagem, referidos aí pelo presidente Lula, era o mercado europeu. A comunidade europeia, é verdade, não se confunde com o OTAN, mas quase 100% da comunidade europeia é membro da OTAN. Então, se o Mark Rutte disse que vai adicionar mais 100%, veja, se o presidente brasileiro continua com esse negócio de fazer negociações com o mercado russo na compra de combustíveis, óleo diesel, fertilizantes, vai dançar, vai tomar 100% na cabeça do Donald Trump e mais 100% na cabeça do Mark Rutte.
totalizando 200%. Vai sobrar o que para o mercado brasileiro? Sendo que a Argentina também não vai querer comprar porque o Milei vai sair. O que vai sobrar? Veja se nós não estamos aí com mais do que motivos para eliminar o governo brasileiro desse mercado. Ou seja, um impeachment, porque nós ainda temos 1 ano e meio pela frente. 1 ano e meio. Se nós estamos colocando em risco a saúde da economia e a saúde do povo brasileiro, não adianta ficar esperneando, não adianta ficar queimando bandeira na Avenida Paulista. Isso não vai resolver nada. Quando a comida começar a faltar, quando o combustível começar a faltar, o que essas pessoas vão fazer? Vão sair correndo para a Venezuela? Vão sair correndo para a Colômbia para pedir ajuda, como os venezuelanos fizeram em território brasileiro? Como é que vai ficar essa situação? Isso não estaria aí nas mãos de Davi Alcolumbre e Hugo Mota? Eles ainda estão dizendo que precisam se unir com o governo brasileiro para encontrar uma outra solução mais dura. Que solução mais dura? Com essa resposta colocada hoje em cima da mesa, essa opção de Mark Rutte, outras nações do mundo vão seguir. Na verdade, nem precisa de mais ninguém. Estados Unidos e OTAN já aniquilam diretamente a situação do Brasil. Agora, Alfredo, e com relação às possíveis sanções também contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pelo jeito é mais um que entrou na lista negra também, né? Olha, Paulo, eu estou observando, me parece que algumas pessoas estão vivendo no mundo da lua. Algumas pessoas ainda teimam, insistem em fladar, como se estivessem acima da situação e do descaso e do descalabro que elas próprias estão alimentando e criando. Eu fico muito preocupado porque algumas pessoas olham para os lados assim, nada disso me atinge. Olha, nada disso atinge. O povo brasileiro, o Brasil está sendo destruído pelas ações de um governo, de um sistema que não se sustenta, um sistema que colocou o Brasil como motivo de chacota mundial, um sistema que colocou o Brasil como pária. Nós não temos mais lei, nós não temos mais o Estado democrático de direito e as pessoas continuam se tratando e se chamando de vossas excelências. Paulo, aonde nós iremos chegar? Aonde essas pessoas que estão tornando reais as piores premissas, aonde essas pessoas querem chegar? Essas pessoas não estão entendendo o círculo, o verdadeiro círculo da loucura e da insanidade, um círculo assustador e perverso para onde nós estamos sendo empurrados. Nós iremos negociar com quem? Nós iremos nos equiparar com quem? Eu gosto extremamente do Carlos, e o Carlos Silva ele fala sempre que o Brasil é uma espécie de Irã. Eu acho que é muito pior. Nós nos transformamos na Coreia do Norte da América do Sul. Nós estamos nos transformando num país. O que restará para o Brasil? Vender soldados e mercenários para a Rússia na sua guerra? Nós não teremos outras coisas para negociar. Ah, não, mas nós estamos vendendo para a China. Quando você só tem um comprador, você não tem comprador nenhum. No processo da geopolítica, quando você só tem interlocução com um ou com um tipo de dirigente político, na verdade você não tem interlocução com nenhum. O Paulo Gonet, que alguns conservadores, inclusive, defendiam como PGR durante o nosso governo, o Paulo Gonet, ele está fazendo parte de um processo que eu fico olhando, Paulo, eu vejo as notícias e você não encontra, você não consegue imaginar para onde esses caras querem ir. Esses caras estão bancando, pagando, dobrando, triplicando o preço. Estão dobrando a aposta, triplicando a aposta, estão enfatizando que eles não estão nem aí. Eu uso uma imagem, e eu sei que ela é uma imagem que as pessoas conhecem como um todo, a do boxeador tipo Mike Tyson. Eu te pergunto, Paulo, em qual momento o Brasil vai se dar conta? Esses dirigentes
de que a sua estratégia é suicida, kamikaze. Um piloto kamikaze, ele ia com um objetivo só, pá, e era o seu fim. O Brasil está numa missão kamikaze, numa missão suicida. E temo muito, não pelo futuro do Brasil, porque o Brasil é muito maior do que esses dirigentes. Eu temo, na verdade, pelo futuro das ações políticas de tais pessoas que representam um sistema definitivamente falido e rejeitado em nível mundial. E enquanto nós conversávamos aqui, Alfredo, o presidente Bolsonaro falava ao vivo. E amanhã, ao meio-dia, a gente vai repercutir, nesta quarta-feira, a gente vai repercutir a fala do ex-presidente Bolsonaro, que conseguiu um excelente cabo eleitoral agora, né? Trump, toda vez que abre a boca, nesse momento, fala muito bem do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É fantástico isso. Diz que ele é muito honesto, que ele conheceu reis e rainhas e coloca Bolsonaro nesse patamar, porque foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil teve um presidente honesto e por isso ele está sendo perseguido agora. Alfredo, fica por aí que nós temos um recado de nosso apoiador e a gente volta logo na sequência porque tem muita coisa ainda interessante que a gente precisa conversar. É rapidinho. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa. Então eu tô no quarto, eu preciso descer. Quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas três áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó,
é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Olha lá, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias, e uma notícia fresquinha aqui, ó. Embaixadas e consulados brasileiros no exterior, todas, correm o risco de serem despejados por falta de pagamento do aluguel. Como é que pode isso? O governo brasileiro não está pagando o aluguel das embaixadas e consulados, todos eles poderão ser despejados. Que vergonha! E uma outra notícia aqui bem interessante, a Câmara dos Deputados votou e aprovou a suspensão do mandato do deputado André Janones, de Minas Gerais, por 3 meses. Foram 16 votos a favor, 3 contra e nenhuma abstenção. Portanto, Janones estará suspenso por 3 meses por agredir o deputado Nicolas Ferreira, do PL, também de Minas Gerais. Já que estamos falando de Congresso Nacional, as alegações finais apresentadas pela PGR ao Supremo Tribunal Federal com pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 investigados por crimes ligados na suposta tentativa de golpe de Estado, gerou reações de parlamentares. Em uma entrevista exclusiva ao Mundial Telenotícias, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que a denúncia da PGR é mais uma peça da narrativa que já tem um final traçado. Veja. 0 surpresas para 0 pessoas, né? Esse é um processo que ele começou pelo fim, né? Começou pela conclusão e depois ele foi instruído para chegar onde queriam. A gente vive no Brasil uma perseguição política evidente, o mundo inteiro já vê isso, né, sobre a oposição do país, que é liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Não houve golpe, o presidente Lula assumiu sem nenhum problema. Depois, no seu governo, no dia 8, teve uma revolta popular que ele foi incapaz de conter ou até se beneficiou dela politicamente. Então, o governo Lula tem que assumir as suas responsabilidades. Passou esse tempo todo jogando tudo nas costas do presidente Jair Bolsonaro. E não foi diferente agora, o que só comprova o que foi dito. Democracia não é. E o senador falou também sobre a inclusão de membros das Forças Armadas nas denúncias. Na avaliação dele, essa é uma tentativa do sistema de manchar a honra das Forças Armadas com um julgamento a jato. Veja. O desmonte das Forças Armadas começa pela perseguição dos seus nomes, né? Pessoas que se dedicaram a vida às Forças Armadas, e a redução do seu orçamento. Também não surpreende, porque esse parece um método, né? O Brasil tem
deveria ter orgulho das suas Forças Armadas, porque estamos na ponta da tecnologia, do desenvolvimento, a nossa indústria de defesa das melhores. Era para estar agora, na verdade, produzindo, ganhando dinheiro, porque o mundo está comprando indústria de defesa, né? Está investindo, e o Brasil era para estar se beneficiando. Ao contrário, a gente tem nomes importantes das nossas Forças Armadas no meio de uma denúncia, de um processo, né, numa perseguição política, e o Brasil precisa virar essa página. O governo está fazendo muito mal e a PGR não teve nenhuma surpresa. Como eu disse, começou pelo fim a história, mas é muito ruim para o país. O mundo está vendo isso. E não é só os Estados Unidos, não. A Alemanha agora, recentemente, o principal jornal dela faz um editorial criticando, né, o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora todos sabem, não só aqui dentro, mas para fora do Brasil, o que está acontecendo aqui só reforça exatamente essa perseguição, rompimento com o devido processo legal, com foro, né, de pessoas naturais que deveriam estar sendo julgadas em primeira instância, com direitos e prerrogativas de advogados, muitos sem acesso ao processo, um procedimento quase sumário, um fast track, está sendo julgado a jato esse processo, né? Prerrogativas parlamentares também ameaçadas, censura a jornalistas, perseguição política, liberdade de expressão. E para finalizar, o senador Carlos Portinho falou sobre a possibilidade de abertura de um impeachment contra ministros do STF. Essa é uma prerrogativa do Senado, mas nenhum pedido conseguiu avançar ainda. O parlamentar está otimista. Ele acredita que nas próximas eleições a direita vai formar maioria dentro do Senado para conseguir frear o judiciário. Veja. Nós alcançamos aqui, em diversos pedidos de impeachment, um teto de 33 assinaturas, para ser exato, ao pedido de impeachment. Nós precisamos de 41. Isso vai acontecer nas próximas eleições, após as próximas eleições, não tenha dúvida, teremos a maioria, direitos conservadores, aqueles que lutam pelo devido processo legal, contra a censura, pela liberdade de expressão, vão ter aqui no Senado 41. Temos 33. Né? O que a gente tem que acompanhar é a pressão externa sobre o país, que está muito forte e que não pode ser politizada apenas para justificar, porque a economia do Brasil está sendo prejudicada. E quem é governo hoje, esse governo tem que sentar e negociar. Todos os países fizeram isso, né? A taxação sobre outros países aconteceu. A China começou em 187%, né, de taxas dos Estados Unidos, sentou o governo chinês com toda a dificuldade ideológica e outras, sentou com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, e negociou. Talvez por isso, inclusive, que o presidente da China não tenha vindo ao BRICS, porque ele resolveu uma questão econômica com os Estados Unidos. E o Brasil está de bravata, quando, na verdade, tem que bora trabalhar, sentar, negociar, ouvir os nossos produtores e levar as nossas demandas para o foro adequado, que é um foro de discussão comercial, né? E aí a gente vai poder saber a que ponto os Estados Unidos quer levar essa situação. Todos os outros países negociaram e tiveram resultados, inclusive, mais favoráveis do que antes. Mas a pergunta é, senador, será que o Brasil aguenta mais 1 ano e meio com o judiciário errando e com o executivo errando também, do jeito que estão errando? Ainda temos mais 1 ano e meio pela frente. Na Câmara, o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, falou sobre a denúncia da PGR. O parlamentar diz que a denúncia levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade da ação. Veja. São mais de 100 páginas que transformam ilações em acusações, suspeitas em verdades jurídicas. Em diversos trechos, o relatório extrapola o que foi apurado pela própria Polícia Federal. Cita supostas mensagens e conversas como se fossem provas definitivas de um plano de golpe, inclusive de assassinatos, quando, na verdade, esses trechos carecem de clareza e podem ser interpretados de várias formas. O que vemos na prática é uma construção de uma narrativa política, a de que tudo que o Bolsonaro fez ou falou desde 2021 foi parte de uma conspiração golpista. Lives, discursos, reuniões com militares, tudo é encaixado em uma linha de tempo que já parte de uma conclusão, a de que Bolsonaro
é o autor intelectual do dia 8 de janeiro. O problema não é investigar, é transformar dúvidas em certezas e discordâncias em crimes. O tom dramático do relatório, com termos como insurreição, organização criminosa armada e teatro do golpe, revela mais uma intenção de condenar do que buscar a verdade. Esse relatório parece mais um roteiro com desfecho pronto: punir Bolsonaro a qualquer custo, ainda que para isso se precise dobrar os fatos à vontade da narrativa. Alfredo, o culpado de tudo isso, nós já falamos aqui, é o Senado, né? É o Senado, e principalmente o presidente do Senado. O que você achou de tudo isso? Olha, Paulo, nós estamos diante de um teatro do absurdo. Sejamos francos. Parece aquelas obras do Beckett, esperando Godot. Eles estavam esperando Gonet. O Gonet pariu um monstrengo. E tem gente aplaudindo. Por exemplo, o senador Portinho falou na questão de negociar. Mas quem o Brasil tem para negociar com o Trump? O governo brasileiro, a nossa chancelaria, não consegue falar com ninguém além do porteiro, do rapaz do cafezinho do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Lula não tem interlocução com ninguém. Observem bem, eu quero que as pessoas entendam, o Lula não consegue conversar com ninguém do governo do Trump. E aí vem essa obra da PGR. É verdadeira uma obra-prima de um teatro de absurdos. Volto a dizer, leia Beckett. Talvez você consiga entender alguns nexos de casualidade em Esperando Godot. Esperando Godot é uma obra-prima dessa coisa nonsense na qual se transformou o processo do golpe. Observem que eles estão agora retrocedendo a 2021. Eles estão fazendo pesca, não é mais nem pesca probatória, é pesca de roteiro. Olha, temos essa fala aqui, vamos encaixá-la nesse sentido aqui. Meus amigos, nós estamos falando em situações tão bizarras, tão absurdas, tão assustadoras, que fica patente que tudo não passa de um preenchimento. Eles têm a tripa, eles têm o destino, eles precisam encher linguiça para chegar ao objetivo. O que nós estamos observando com essa situação, dessa verdadeira panaceia do PGR, só está acontecendo esse descalabro todo que nós vivemos. Eu venho falando isso, Paulo, lá no canal de Brasília e em todos os espaços onde eu participo, eu venho falando há muito tempo, Paulo. Eu fico falando há muito tempo que a culpa é do Senado. Nós temos uma pequena divergência do ponto de vista, afinal de contas, é o Alcolumbre ou é o Senado? Não, não é o Alcolumbre. É um conjunto de senadores que usam o Alcolumbre como biombo. O Portinho falou, temos 32, 33 nomes. Os demais se escondem comodamente atrás do Alcolumbre, usufruindo os benefícios da ação deletéria, antipatriótica, uma ação verdadeiramente assustadora por parte do Senado Federal. Quando eu falo que o Alcolumbre não foi eleito pelos senadores, mas foi indicado pelos ministros do STF, tem pessoas que ainda acham que eu sou cruel. Não, eu tento mostrar para cada um dos nossos espectadores, para cada um dos brasileiros, que o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando é a consequência de um circo que vem sendo armado. Alguém surpreso? O Alcolumbre fez isso no primeiro mandato. O Pacheco fez isso durante a sua estada no comando do Senado. E agora chegou a vez de novo, o Pacheco fazer isso, Paulo. O Senado se presta a esse trabalho. E como eu falei ao meio-dia, eu quero repetir antes de devolver a palavra para você. O que está acontecendo, Paulo? Se nós tivermos a renúncia voluntária
dos 11 atuais integrantes do STF, esse Senado irá aprovar outros 11 nomes ao gosto do pagador, no caso, ao gosto do governo Lula. Então, o que nós temos que fazer é pressionar aqueles que dependem do nosso voto para continuarem usufruindo as mordomias. E muita gente aí está batendo de frente com relação a essa injustiça toda, porque acham que Bolsonaro tem que ser destruído, tem que ser preso. Veja a imagem que a mídia colocou na cabeça dessas pessoas que odeiam Bolsonaro. Você lembra quando Lula apareceu na televisão dizendo que Bolsonaro nunca mais iria voltar ao poder, que só ia depender da narrativa que eles iriam criar a respeito da imagem de Bolsonaro? Pois é, essa narrativa foi criada. E quando você pergunta por que as pessoas não gostam dele, não sabem o que dizer, dizem apenas, o discurso dele. Nós falamos isso hoje de manhã e agora vamos repetir. Quando o mal vai se apresentar a você, você acha que ele vai se apresentar na forma mais bela? Vai se apresentar na sua forma natural, horrível, horrenda? Não, ele vai se apresentar da forma mais bela possível. Então veja o que acontece. O que você prefere? Você prefere prosperar? Você prefere crescer, se dar bem com saúde, educação e ter um discurso duro, chucro? Ou você prefere se dar mal, todo mundo roubando? Nós vimos aí a Controladoria Geral da União falando de um desvio de 4,3 bilhões de reais na educação. Nós temos aí desvios no INSS, nós temos desvio na Petrobras, nos fundos de pensão, em tudo quanto é lugar. Mas o discurso é bonito. Então as pessoas vão pelo discurso bonito e preferem tomar uma faca nas costas. Agora, Alfredo, você vai ver como esse sistema das narrativas age dentro e com o apoio das emissoras de TV. Tem gente que não consegue se sobrepor às necessidades do mercado, de lidar apenas com a verdade, e por isso é preciso se juntar às regras mais draconianas para conseguir pagar as suas próprias contas. Em um momento que expõe a falência da isenção jornalística brasileira, uma âncora da CNN Brasil se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro como bozo durante uma transmissão ao vivo. A fala, carregada de deboche, quebrou o mínimo de profissionalismo esperado de quem ocupa o comando de um telejornal em rede nacional. Veja o momento exato em que ela lacra. Veja. E aí esse trampolim o trouxe aqui, inclusive a pedido do próprio Bozo, de Jair Bolsonaro, para que fosse governador do estado de São Paulo. Ô, Débora... Ai. O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais, com críticas não só ao comportamento da jornalista, mas também à postura da emissora, que até o momento não se posicionou oficialmente sobre o comentário ofensivo. Essa jornalista se chama Elisa Weck, ou Vick, e é noiva de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central Brasileiro indicado pelo presidente Lula. Chamar um ex-chefe de Estado eleito por milhões de brasileiros por um apelido depreciativo, ao vivo, em rede nacional, é um insulto não apenas ao político, mas ao eleitorado. Em tempos em que se cobra respeito às instituições, vale perguntar, a imprensa também será cobrada ou só há ataque à democracia quando o alvo é a esquerda? Mas ok, tudo bem. Isso é democracia de verdade, dizer que não gosta de um lado. Mas também é a mesma coisa de chamar os seguidores de Lula de jumentos, que adoram comer capim. É a mesma coisa. Portanto, a atitude deve ser compreendida por qualquer um que prega as liberdades de expressão. Só não pode a empresa dizer que prima pela isenção e que tem compromisso com a verdade. Isso não pode. Não pode dizer que apoia o governo Lula, só pode dizer isso, porque precisa da verba dele para se manter no ar. Caso contrário, seria um bando de jumentos, a mais, comendo capim na rua. A frase da jornalista revela o que muitos já enxergam
com clareza, uma imprensa partidarizada, militante e disposta a tudo para descredibilizar adversários políticos, mesmo que isso custe sua própria reputação. Alfredo Bessoff, sacanagem dessa menina, não é? Ela acabou se revelando nessa tremenda escorregada e mostrou o lado obscuro até então que a empresa dela tinha. A CNN está mal com Trump também nos Estados Unidos. Olha, Paulo, eu costumo dizer, eu sou egresso das redações. Eu trabalhei em rádio, jornal, TV no Brasil e eu posso dizer para vocês, e para ti particularmente, Paulo, que é um profissional exemplar e sabes disso porque eu já fiz essa referência em conversas pessoais. A qualidade dos jornalistas, a qualidade humana, a qualidade cidadã dos profissionais de comunicação é muito pior, é muito mais baixa, é muito mais aviltada do que o péssimo trabalho jornalístico que eles prestam. Volto a dizer, o trabalho final de certos jornalistas é superior à condição humana desses profissionais. São pessoas ególatras, são pessoas rancorosas, são pessoas frustradas, são pessoas que não conseguem mais esconder a impotência. Essa senhora, ela apenas e tão somente manifestou a impotência dela. Lembremos-nos, com pesar, um dos focos de grande comemoração depois da vitória, daquela vitória do Lula em 2022, a redação da Globo. Mas não foi só a redação da Globo, a redação de todos os jornais, dos grandes jornais, a redação de todas as grandes emissoras de TV, todas, das grandes revistas, das grandes redes de rádio. Em todas as redações houve comemoração. Você me pergunta então, mas Alfredo, onde está a razão do ódio dessas pessoas pelo Bolsonaro? Em primeiro lugar, eu vou partir de um princípio simples. Essas pessoas têm ódio da liberdade. Essas pessoas têm ódio porque elas são ativistas, elas são militantes. Eu acompanhei entre 85, 86 e 87 a ocupação das redações por ativistas, por militantes políticos. Eu acompanhei essa fase, o fim do velho jornalismo e a chegada de militantes. Paulo, não são mais jornalistas, são apenas e tão somente militantes que já não conseguem mais esconder o seu ódio, o seu rancor e sua impotência. E o que ela vociferou naquele momento ali é simplesmente o que os jornalistas vociferam no seu dia a dia. Por isso eu digo, já encerrando, Paulo, que se nós olharmos a qualidade humana dos profissionais que atuam na velha carcomida mídia, a qualidade humana é muito pior do que o produto final que elas entregam para o consumo do espectador que ainda está dependente desse tipo de informação. E a Controladoria Geral da União, a CGU, escancarou mais um escândalo no coração do governo Lula. Um rombo de 4,3 bilhões de reais no Ministério da Educação. Quem diria, hein? O valor é tão expressivo quanto revoltante. Dinheiro público que deveria estar nas salas de aula, nas merendas, na formação de professores, está simplesmente desaparecido ou mal gerido. O relatório aponta falhas graves, repasse de recursos sem comprovação de uso, obras paradas há anos, convênios firmados com prefeituras sem critérios técnicos, além de gastos suspeitos em contratos milionários. É um retrato da desorganização generalizada que tomou conta da máquina pública, principalmente em uma das áreas mais sensíveis e estratégicas para o futuro do país, a educação. E o governo Lula, mesmo que vive discursando sobre inclusão e justiça social, permite esse desastre administrativo sem apresentar soluções concretas, sem responsabilizar ninguém e, pior, tratando a CGU como se fosse um inconveniente. Não se trata de erro técnico ou dificuldade operacional, trata-se de negligência, aparelhamento e má-fé.
A máquina pública está nas mãos de aliados políticos, de partidos que loteiam pastas como se fossem feudos. E a consequência disso é muito simples: crianças sem aula, escolas caindo aos pedaços, professores desvalorizados e bilhões de reais desperdiçados ou desviados. O que se vê é um governo incompetente para gerir e eficiente apenas em propaganda, que prefere esconder os problemas em vez de enfrentá-los. A cada nova auditoria, uma nova bomba. E Lula mais preocupado em manter alianças políticas e agradar partidos fisiológicos. Fecha os olhos para o caos que se instalou na educação. O Brasil merece mais do que discursos bonitos e slogans vazios. Merece responsabilidade com o dinheiro do povo. Alfredo Bessoff, para a gente encerrar, se a gente olha com lupa, não escapa um. É a cada dia, a cada auditoria. Agora o Ministério da Educação desviando recursos. Que vergonha, hein? Olha, isso que tudo está controlado, Paulo. Presta atenção. Nós não temos, a velha mídia está regiamente paga e silenciada. Mas se nós olharmos, Paulo, os escândalos, o que está acontecendo agora, Petrolão, Mensalão, é fichinha perto do que está sendo montado. Nós não estamos acompanhando a destruição da Itaipu Binacional na parte brasileira. Esse escândalo aí do Ministério da Educação, eu inclusive quero puxar aqui um assunto muito rapidamente. O governo norte-americano, o governo Trump, está determinando o fim, conseguiu autorização da Suprema Corte para desmantelar o Departamento de Educação do governo americano, o equivalente ao Ministério da Educação. Porque não tem cabimento, Paulo. Nossa educação falida, nossa educação de péssima qualidade, o Brasil gasta muito, o Brasil investe muito, ele investe mal e gasta muito no quesito da educação. A educação, o MEC e toda essa estrutura deveria ser desmontada, não tem razão. Precisa repassar os recursos para os estados e municípios. Precisamos acabar com a autonomia universitária. O Brasil precisa de uma universidade capacitada para enfrentar a realidade através de projetos sérios, através de uma vida acadêmica sã, uma vida acadêmica marcada pelos princípios da pesquisa, da inovação, da busca pelo conhecimento. Mas qual é o conhecimento que eles querem buscar com essa estrutura? Uma estrutura que é podre de alto a baixo. O MEC tem uma estrutura, Paulo, alto a baixo, podre. Nós precisamos entender esse quadro. Nós não podemos nos iludir. Eles montaram uma estrutura, e isso não é agora. Isso veio sendo montado desde 1974, 75, quando o Ney Braga trouxe de volta para dentro das universidades o que já tinha sido expulso das universidades. Portanto, nós temos um longo trabalho. Esse desvio vão dizer que é troco. Realmente, Paulo, eu vou te contar uma coisa. Esses 4 bilhões aí é troco perto do que está acontecendo na estrutura toda. Há uma corrupção em andamento que vai fazer as pessoas realmente dizerem aquilo que a Gleisi falou quando houve um desvio de 6 bilhões da Petrobras. Você lembra? Ela disse, não, as pessoas estão se preocupando com 6 bilhões. Olha o lucro da Petrobras. Esse é o problema. A máquina da corrupção, ela é insaciável. O problema todo continua sendo que muitos de nós brasileiros continuamos cegos, omissos e achando que realmente desviar 6 bilhões é pouco, desviar 4 bilhões é pouco. É assustador, mas esse é um retrato da omissão dos brasileiros. É 4 bilhões e meio, quase 4 bilhões e meio. Veja que ninguém mais fala em milhões, como foi lá no início do governo Lula, o primeiro mandato, 2005, quando o Paulo Bernardo, que era ministro do governo, foi envolvido no esquema de desvio
de dinheiro dos aposentados do INSS. Você lembra disso? Onde a polícia invadiu o apartamento da esposa dele, que era a senadora Gleisi Hoffmann, e recolheu um calhamaço de provas a respeito disso. Ele, na ocasião, recebeu, segundo a Polícia Federal, de 7 a 8 milhões de reais de propina para facilitar as coisas. Veja você que naquela época se falava em milhões, hoje ninguém fala mais em milhão. É bilhão, entendeu? Imagine o que é para você chegar em 1 bilhão. Você tem que passar por 100 milhões, 150, 200, 300, o negócio vai subindo. 400, 500, 700, 800, 900 para chegar em 1 bilhão. Depois você vai começar tudo de novo para chegar no 2 bilhões. E os caras estão levando na casa de 4, 6, 9 e por aí vai. Tá uma loucura isso, Alfredo. Tá uma loucura isso. Mas amanhã a gente vai dar sequência a esse nosso papo no nosso programa Ao Vivo e a Cores aqui no Mundial Telenotícias ao meio-dia. Chegamos ao final, Alfredo. Muito bom bater um papo com você. Muito obrigado, viu, cara? Eu te agradeço demais. Desculpe o susto porque eu não conseguia ligar os equipamentos aqui. Mas você lembra quanto era o mensalinho lá no começo? Você lembra? 30 mil reais. Era 30 mil, pessoal. Aquelas pessoas devem estar se rasgando de raiva, Paulo. De raiva, pois é. Olha só, 30 mil mensalinho. O Roberto Jefferson denunciou 30 mil, 50 mil. Hoje... Tomou um soco no olho porque estava falando por causa de 30 mil. Não, diz ele que não foi um soco no olho. Foi um guarda-roupa, não foi um armário que caiu em cima dele. É verdade. Paulo, bom, de antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer demais a você, ao Mundial Telenotícias, que é o nosso canal, a você, net espectador. Quando terminar esse programa, vá lá, faça um comentário, compartilhe nas suas redes sociais, é um pedido meu, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais, faça um comentário, porque o algoritmo vai considerar o seu compartilhamento, o seu comentário como demonstração de que esse é um canal relevante. E nós precisamos fortalecer, nós precisamos fazer o Mundial Telenotícias chegar rapidamente a 1 milhão de inscritos. Também torne-se membro. E eu quero aqui, Paulo, desculpe, só preciso terminar o recado dizendo o seguinte. Pessoal, agradeça aos comerciais. Não critique os comerciais. Agradeça os comerciais. São pessoas que botam a cara a tapa apoiando o canal Mundial Telenotícias, porque é importante. Cada um no seu quadrado, fortalecendo essa proposta de comunicação da qual eu honrosamente faço parte. Até amanhã, Paulo, ao meio-dia. Forte abraço, tchau. Muito bem, aproveitando aí o recado do Alfredo, eu quero falar disso aqui, ó, também. É nosso apoiador, o perfume Etché, Uma Noite em Sevilha. Se você estiver interessado em dar de presente a alguém, basta acessar o site que está aparecendo aí na sua tela, etchelojavirtual.com, e fazer o seu pedido hoje mesmo. Aqui a parte de trás é esse mesmo, hein? Que você comprou e recebeu aí, porque tinha muita gente dizendo que o perfume, a caixa do perfume era diferente atrás do que a imagem que nós mostramos aqui. Mas é esse aqui, tá bom? É um perfume muito bom, muito gostoso, é finíssimo, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem uma fragrância espetacular e um fixador excelente, vai passar o dia inteiro. Hoje, se você precisa, vai sair para comprar num shopping e tudo, mas não precisa. Compra da comodidade de sua casa. Você compra hoje, só vai pagar no mês que vem. Olha que legal também, né? Muito bacana. Então vale a pena, entra aí no site que está aparecendo agora e ajude o nosso canal, porque você comprando esse produto através do site etchelojavirtual.com, você está ajudando este canal Mundial Telenotícias. Um forte abraço a todos, obrigado pela companhia, obrigado por ter chegado conosco até aqui. E eu lembro que amanhã ao meio-dia temos a nossa primeira edição do dia Ao Vivo e a Cores, aqui no Mundial. Um forte abraço e até lá.